O Ramiro Chaves mandou um superchat. Time com estatura, bola aérea, nossa é crônica. Pois é, Ramiro, aí é que tá. E aí é um fator também que pesa para a escalação do Johnny, tá? O Inter tem sérios problemas de bola aérea defensiva. E eu sei que isso foi treinado, o Kudê até treinou um pouco mais bola aérea ofensiva, tá? Mas é um problema que a gente tem. E se tu trocar Johnny por Rômulo, tu perde a altura. A estatura do time baixa. Vaguinha, mas o Cano é baixinho também. Mas vai botar a bola na área lá pro Nino, que tem quase 2 metros de altura. Que tem uma força também na bola aérea ofensiva. Você sabe o que eu penso sobre o Johnny, né? Eu tenho várias restrições ao futebol do Johnny. Aliás, tem uma declaração do Rafael Sobis. Pedro, o Rafael Sobis deu uma entrevista para a Rádio Colorada, dizendo que o principal jogador do Inter na temporada é o Johnny, tá? E aqui eu quero deixar registrado aqui, porque eu já falei várias vezes que eu me passei após o Grenal com críticas muito ofensivas ao Johnny. Me passei, já pedi desculpa, e tem gente que me conhece há mais tempo, sabe que esse pedido ele é um pedido sincero de desculpas, e já foi feito lá logo depois do conteúdo ofensivo me dirigindo a ele, Johnny. Mas eu continuo com restrições ao futebol do Johnny. Só que é legal isso, tu tem um cara que teve lá dentro, tu tem um cara que é multicampeão, que foi campeão da Libertadores 2 vezes pelo Inter, decidindo jogos, e que tem uma visão mais profissional. Isso não significa que o Sobis entenda mais de futebol que quem tá aqui do outro lado, né? Eu, tu, Pedrinho. Mas é uma visão mais profissional. A minha visão sobre o Johnny cara, que não tem um toque refinado, enfim. Eu tô dizendo tudo isso para dizer que, mesmo eu tendo essa opinião sobre ele, não é justo tirar ele do time agora. Ele encaixou perfeitamente no time do Kudê, se transformou num primeiro volante, e não foi assim que ele jogou o período que ele teve bem no ano passado. Foi como segundo volante, tu lembra? Mais à frente. Era Gabriel e Johnny. Ele pela direita. Então, ele, numa função que é nova para ele, tá dando conta do recado. E aí eu não acho justo tirar ele do time neste momento. Agora, as restrições que eu tenho como torcedor, a questão técnica, a qualidade potencial de habilidade que ele tem ou que ele não tem, isso eu não mudo de jeito nenhum. Pode o Sobis falar, pode o Telzito Fabuloso falar, pode qualquer um falar. Eu não mudo. Agora, não pode sair do time. E o nosso amigo aí lembrou que tem a questão da bola aérea, que é um trauma para nós. Fala, Pedrinho. Só para lembrar, Vaguinha, do que o Sobis e o Johnny falaram, até para a gente contextualizar. Eu acho o Johnny o melhor jogador nosso, assim, no ano todo. Só que é um estilo... Eu vejo futebol diferente de todo mundo, né? Claro que o Alan Patrick hoje, o Valência, né, o Rocher... Um é o goleador, o outro defende, o outro é o articulador. Mas eu sou apaixonado pelo jeito que joga o Johnny. Ele é um tipo de jogo que ele não aparece muito. Mas se ele não tiver, a coisa muda. E tu vê um meninão assim que eu acompanhei no começo dele aqui em 2019. E hoje ele tá tão firme, tá tão bem. É um cara que não se importa com erro. Porque o futebol é um monte de erros, né? O que muda você como jogador é o que tu vai fazer depois do erro. Tu tem que seguir tentando. E ele tá jogando muito bem. E esse pique que ele deu no fim do jogo, eu falei... esse aí tá bem. Esse é o Tinga lá do nosso ano lá. O Inter jogou maravilhosamente bem. Só pra contextualizar, o Sobis, então, no dia seguinte a nossa vitória sobre o Bolívar, 1-0 na altitude de La Paz, tava fazendo comentário sobre como o Johnny foi alguém que chamou a atenção dele, pra quem não pegou. Esse era o contexto, dia seguinte, 1-0 lá. Não vou mentir pra vocês, tô tremendo aqui. Pra mim, eu que sou um cara que sempre me dediquei muito, não tem preço ouvir... Que legal. Ouvir uma palavra de um cara que tem história dentro do clube. E espero eu um dia poder estar na história junto com ele. E, cara, dispenso comentários pra esse cara. Muito, muito feliz mesmo em ouvir isso dele.
Cara, tá emocionado. Tem que se emocionar mesmo. Que momento, né? O que eu tenho dito, Pedro, e audiência, é o seguinte, cara. Eu fiquei 20 anos atrás do microfone como jornalista isento e acho que fiz um baita trabalho cobrindo Inter e Grêmio. Minha humilde opinião de novo. E eu acho que é a opinião quase que geral das pessoas que conhecem o meu trabalho, de que eu fui muito bem cobrindo Libertadores do Inter 2006, Copa Sul-Americana do Inter, campeão de tudo, Libertadores de 2010, outras competições, assim como cobri também o título do Grêmio de 2017. Hoje eu vivo uma outra situação. Eu tenho a paixão junto comigo. E a minha crítica ao Johnny, além do ranço de pegar no pé e de ter visto outros volantes melhores, e aí o Johnny não tem culpa disso, né? Serem formados pelo Inter, e eu vou citar aqui Fábio Rockenbach, que eu sempre cito, e o próprio Sandro, que foi campeão da Libertadores da América de 2010, e com todo respeito ao Johnny, jogava muito mais que o Johnny, né? Além de tudo isso, a crítica que eu fiz acontece depois de um clássico Grenal, onde ele erra um gol, numa jogada construída de combinação com o Luiz Adriano, ele chuta no travessão, lembra? Sim. E ele toma um drible do Luiz Soares, que resulta no gol de fora da área do Grêmio. E depois disso ele vai mal no jogo, ele se perde no jogo. E aí eu ligo essa câmera aqui no final do segundo tempo, o jogo rolando ainda, e eu boto pra fora aquilo que o Vaguinha torcedor tava vendo. E aí eu, cara, tava puto porque o Inter perdeu o Grenal, acumulou essas falhas dele, né? Acumularam as falhas. E aí eu liguei o microfone e me passei, gente. Eu tô dizendo que eu não mudo de opinião, mas isso eu já retirei. As minhas falas ofensivas contra o Johnny, eu já retirei. Então, tem um componente do torcedor fanático, apaixonado, que eu também joguei para fora, e que talvez ali, se isso foi no primeiro semestre, eu ainda estava entendendo qual que é a medida, né, do jornalista de opinião com o torcedor, e talvez eu tenha me confundido ali, e assim, espero que o Johnny, eu sei que o empresário dele sabe que eu faço críticas ao Johnny, espero que os elogios também cheguem, tá? Porque ao passo que eu tô aqui admitindo que eu continuo com restrições, eu defendo que ele seja titular do Inter neste momento.